Sejam bem-vindos a mais um podcast de Mãe para Mãe. E se você não se inscreveu no canal ainda, ative o sininho e compartilhe. E hoje a nossa convidada especial, a doutora Mariette, pediatra. Seja bem-vinda, doutora Mariette. Olá, Fran. Obrigada pelo convite. E aí, me conta um pouquinho da sua história. Por que você escolheu essa profissão maravilhosa? Então, Fran, como a gente já conversou um pouquinho, eu desde pequena sempre falei que ia ser médica e pediatra. Então, desde o início da minha trajetória profissional, eu foquei nisso e sempre estudei para ser pediatra. E quanto tempo você está aqui em Lucas? Eu cheguei em Lucas vai fazer 9 anos, em 2016. Maravilha. A gente fez uma enquete com as nossas clientes pedindo qual o tema que a gente queria que abordasse você. Aproveitar aí, né? Essa oportunidade. Sim. E foi os cuidados com o recém-nascido. O que você fala para nós da importância dos cuidados? Sim. Então, França, é uma área bem ampla, né? Dos cuidados com o recém-nascido. Um tema que eu gosto bastante de discutir ali com as mães. Por isso que eu sempre até falo bastante da importância com elas de estar marcando uma consulta de pré-natal. Às vezes as mães acham que elas só têm que ir na consulta com o pediatra quando o bebê nasce. Né? Então, reforço essa importância de estar fazendo essa consulta antes com o pediatra, justamente para a gente já estar passando para elas ali várias informações com relação aos cuidados com os recém-nascidos, né? Porque o que eu costumo dizer para elas na consulta ali de pré-natal eu já passo tanta informação para elas que depois que o bebê nasce, que junta todo o cuidado com o recém-nascido, o puerpério, que já não é um período fácil para a mulher, e aí eu já vou lá falar um monte de informações para ela, às vezes ela vai absorver nem a metade do que eu estou falando para ela, porque né, já está ali no período puerperal, que junto com a privação de sono, costumo dizer até uma perda de identidade, né? Porque antes de ser mãe, a gente vai e volta, a gente tem a nossa vida. Nós, hoje, não somos mulheres mais que fomos criadas exclusivamente para ser mães, né? A grande maioria tem a sua vida profissional. Então, eu falo para elas assim, quando eu falo que chega a ser uma perda, quando é uma primigesta, né? Sim, que é o primeiro filho, que eu falo para elas assim, a gente tem uma perda de identidade. Elas ficam assim, me olhando. Como assim? Com uma cara, tipo assim, eu falo, sim, gente. Porque hoje, né, eu falo assim, hoje você é a fulana que vai e volta. Você tem sua vida. A partir do momento que seu filho nascer, nós mães não vamos mais nem ao banheiro sem saber onde está o nosso filho. Bem isso. Eu falei, então isso no início, para nós, juntando esse turbilhão que vem junto com o recém-nascido, é muito difícil. Esse entendimento. Então, eu falo para elas que essa consulta é muito importante a gente fazer justamente para eu já orientar ela sobre esses primeiros dias de um recém-nascido. O que ela vai esperar, um comportamento de um recém-nascido, né, os primeiros exames, primeiras vacinas. Então, nessa consulta, geralmente eu faço um resumão ali dos primeiros dias do recém-nascido até elas conseguirem a gente ter o nosso retorno ali, né? Para a gente estar esclarecendo mais dúvidas, que eu costumo dizer para elas, assim, essa é a primeiro desafio, ir embora com um recém-nascido para casa. E quando que elas devem procurar a pediatra ali, quando ela está gestante ainda? Sim, eu sempre oriento a procurar a partir de 32 semanas. A partir de 32 semanas já pode estar entrando em contato para estar fazendo essa consulta, porque essa consulta também é para essas orientações e também para a gente alinhar sobre o parto, né? Porque hoje, né, tem o parto humanizado, né, a cesárea, na verdade, tanto o parto vaginal quanto a cesárea, elas podem ser humanizadas, né? Mas aí a gente faz um alinhamento ali com toda a equipe, né, pra gente tá bem... E ela conhecer também melhor vocês, né? Sim, isso que a importância também com relação a isso. Porque eu costumo dizer, o obstetra vai ficar na sua vida ali 9 meses. Isso. Eu não. Vai me cansar de me ver o ano inteiro. Bem isso. O ano inteiro, todo mês vai ter que me aguentar. E depois
o resto da infância da criança. Então, realmente, tem que ter uma afinidade, né? Eu costumo dizer que a relação médico-paciente ali tem que ser de muita confiança. Então, é importante até para elas irem também nessa consulta para esse conhecimento e para ela conhecer outros profissionais e ver com quem ela vai ter mais afinidade, de linha de segmento. Então, é muito importante essa consulta, realmente. E qual que é a importância do primeiro toque ali do bebê com a mãe, nos primeiros momentos de vida ali? Sim. Essa é uma das pautas, né, que a gente fala na nossa consulta, que é explicar para elas esse período que o bebê vai passar. Todo mundo acha que o nascimento acaba quando o bebê sai da barriga. E não é assim. Os próximos 90 dias que o bebê nascido, ele ainda não vai entender que ele nasceu. Ele ainda vai achar que ele está dentro da barriga. Então, por isso que o bebê recém-nascido, ele quer muito colo, ele quer muito peito. Eu sempre falo para ela assim, a gente deveria ser realmente um canguru. Verdade. Porque é onde o bebê quer ficar. Eles querem ficar ali no nosso colo, igual é um canguru que tem a bolsinha ali, que fica o tempo todo com o bebê canguru ali. Então, o bebê, quando ele nasce, para eles, o nascimento também é uma adaptação. Lá dentro da barriga, o bebê está lá bonitão, ele está só engordando, ele não tem variação de temperatura, de luminosidade, de som, ele não precisa fazer nada. Mamar, fazer cocô, fazer xixi. Nada. Nasceu. É luz, é barulho, é temperatura diferente. É um pegando, é outro. É um que pega e coloca para mamar, e vai colocar fralda, e vai colocar roupa. Então, para eles, isso também é uma adaptação. Então, por que a gente fala muito desse contato pele a pele ali ao nascimento, né? Justamente para essa adaptação ser o mais tranquila possível. Porque ele já vai ali em contato com a mãe, que aí ele também já vai passar, ela já vai passar ali para ele a primeira, né, a questão de flora ali da pele dela para ele, o primeiro contato, o primeiro cheirinho. Tanto que a hora que a gente pega, eles estão chorando. Colocou no colo da mãe, acabou. Sentiu o calor da mãe, né? Acabou. Ali é o porto seguro dele. Então, para essa adaptação ser o mais tranquila possível, hoje se fala muito, né, dessa questão do nascimento e ter esse contato pele a pele ali logo após o nascimento. E o aleitamento materno na primeira hora de vida, se possível, né? Eu sempre costumo dizer para elas assim, que é tudo respeitando muito a mãe e o bebê. Se o bebê está afim, se a mãe está bem para aquele momento, se ela quer aquele momento. Então, assim, não, tem que ser dessa forma. Não, de repente, a mãe, que no momento ela está ali desconfortável, porque ela está terminando a cesárea, ou está no pós-operatório com um tremor, algo do tipo. Quando é a primeira mãe de primeira viagem, né? Sim, então, é tudo novo, né? É tudo novo. Ela está com medo ali pelo conta do ato cirúrgico, né? Está sozinha num ambiente ali que para ela é totalmente desconhecido. Então, se ela está confortável com aquilo, o bebê também está tranquilo com aquilo, tudo bem. Né? A gente faz tudo isso, contato pele a pele, faz ali a estimulação do aleitamento materno na primeira hora de vida. Às vezes não é nem o mamar em si. É só colocar o bebê ali no contato com a mãe, que às vezes ele não vai ter aquela... Porque todo mundo acha que a sucção, a criança mamar é muito intuitivo, né? Tipo, nasceu, vai mamar, vai sugar. Não, é outro desafio que a gente tem na maternidade, que é o aleitamento materno. Né? Que todo mundo também acha, nasceu... A criança vai pegar no peito, vai mamar, Não, de 10, 2 é assim. O restante das 8, todos têm dificuldade, precisa de ajuda. E tá tudo bem. E referente o banho para o recém-nascido, você dá quanto tempo depois que ele nasce? Então, hoje, a gente só dá banho no recém-nascido com 24 horas de vida, né? Não é igual antigamente, que o bebê nascia, já ia tomar banho. Hoje, a gente já sabe que o vernix, que é aquela camada branca que o bebê nasce, ele é para proteção da pele do bebê. Então, tanto que no outro dia, o bebê que nasce com bastante vernix, o vernix ele é tanto para proteção da pele, para bebê que nasce de parto vaginal, ele serve para o bebê deslizar pelo canal de parto. O bebê que nasce com bastante vernix, se você observar no outro dia, a pele já absorveu todinha. Sem dar o banho? Sem dar banho. Sem dar o banho. É muito legal de você ver um bebê que nasce todo branquinho de vernix, aí a gente só dá a seca ali, põe a roupinha. No outro dia, ele tá como se ele tivesse tomado banho. Suga tudo. Absorveu tudo. Absorve tudo. E isso é uma proteção para a pele do bebê. É muito importante. E a roupa, a primeira roupinha ali usar? Tem clientes lá na loja que falam, ai meu Deus, será que eu levo toquinho? Será que eu levo meinha? O que você orienta? Sim.
que eu sempre oriento assim? No centro cirúrgico, o centro cirúrgico ele é bem gelado, né? Precisa ser geladinho. Por mais que a gente desligue o ar-condicionado na hora do nascimento, né? Para o centro cirúrgico, eu sempre falo para levar uma roupinha bem quentinha, né? Leva uma roupinha bem quentinha, né? A gente geralmente prepara aquele macacão bem bonitão pro dia do nascimento e no dia da alta. Leva uma roupinha para pôr por baixo ali, aquele bodyzinho mais fininho de algodão. Se tiver touquinha, tudo bem. Luvinha, se tiver, ok. Mas a gente nem recomenda porque criança é muito oral. Eles ficam ali com a mãozinha colocando na boca. E tá tudo bem, é um estímulo ali da criança. Agora, no parto vaginal, tendo uma roupinha bonitinha ali, também já tá bem. Tudo certo, tudo né? certo. Você comentou antes ali sobre o leite. Nas primeiras horas ali, não vem muito leite. O que fazer com o bebê ou o que ele estiver sugando ali já é o suficiente? O que você me fala sobre isso? Sim. Então, eu sempre uso uma frase. A partir do momento que seu bebê nascer, você é uma fábrica. Quanto mais leite você der, mais leite você vai produzir. Então, confie no processo do aleitamento materno. Porque eu estou produzindo só o colostro. Não, não é só o colostro. Graças a Deus que tem o colostro. O colostro é a primeira bomba de anticorpos, que é anticorpos, é as nossas células de defesa que a gente passa para os nossos filhos. Então, é a primeira células de defesa que a gente está passando em grande quantidade ali para os nossos filhos. E a capacidade gástrica de um bebê recém-nascido é 5, 10 ml. Então, o que ele suga ali é o suficiente para ele. E o que vai fazer seu leite descer mais e mais é a criança sugar. Quero aumentar meu leite? Põe seu filho para sugar. Lógico, isso a gente vai avaliando com relação, né, no decorrer das outras consultas. Uma mãe que entrou em trabalho de parto ali, com toda, né, a cadeia hormonal que envolve o trabalho de parto, provavelmente ela vai ter um pouco mais de colostro de uma mãe que faz uma cesárea eletiva. Só que aí, a partir do momento que começou a sucção, ela entra também ali na fábrica, ela já vai começar a produzir também. E é isso, a gente vai avaliando, cada mãe. Não, tem uma expressão de colostro negativo, realmente não está saindo nada, vamos sugar, vamos complementar até seu leite aumentando. Então, isso é muito particular de cada mãe. Mas, assim, o que eu sempre oriento elas é para confiar nesse processo. Põe para sugar seu bebê e confia nesse processo. Porque como no início o bebê chora, que é a única forma dele se expressar, ele não vai falar assim, estou incomodado com essa roupa, estou incomodado, está coçando meu dedinho. Ele não vai, ele vai chorar. Então, qual que é a primeira coisa que os pais pensam quando o filho fica só chorando? Fome. E os palpites? Fome. Tá com fome, o leite não está sustentando. E aí já vem com a fórmula. Né? Por mais que a gente oriente, confia, põe para sugar. E o colostro, ele é um leite que ele não tem tanta gordura, proteína. Então, faz o esvaziamento gástrico rápido. Então, rapidamente, o bebê mama ali, daqui a pouquinho ele já quer mamar de novo. E é o normal. Esse é o padrão do recém-nascido. Então, o que eu falo para elas, assim, eu gosto de falar para vocês como é um comportamento de recém-nascido, como funciona isso, para vocês não acharem que está tudo errado. Igual uma coisa que elas falam muito, assim, doutora, ficou a noite inteira acordado querendo peito e dormiu de dia. Eu falo, sim, lá dentro da barriga as 24 horas é uma coisa só. Lá não tem o nosso ciclo circadiano das 24 horas. Então, para eles, está tudo bem. Dormir o dia inteiro e ficar acordado à noite. Lutem, né? Então, assim, é um padrão normal. Então, eu falo assim, então vocês entendendo algumas coisas já, eu acho que fica mais leve. Porque senão a gente já tem um medo por si de levar aquela criança embora. Meu Deus, preciso cuidar desse ser agora. O que eu faço? E ainda estando inseguro com relação a esses cuidados iniciais de dar mamar, né, dos primeiros cuidados ali. Então, eu sempre falo assim, a importância da gente estar bem informado para ser mais leve. Tanto que eu falo assim, quando o pessoal fala da segunda gestação, eu falo, não, a segunda gestação... Tira de letra, né? Fala assim, eu falo, todo mundo tem que ter uma segunda gestação, porque acho que é mais leve desde a gestação. Com certeza. Porque você já tá assim, já sabe o que esperar, você já sabe como é aquele comportamento, como vai funcionar. Então, você não tem tanto medo. Não. Chorou, a criança não precisa ficar apavorada. Quando eu, na primeira gestação, chorava, meu Deus, o que aconteceu? Sim. Na segunda, não. Sim. Tá tudo de leve. Eu falo, não se desespere com o choro, né? Por ser a única forma dele se expressar, não se
se desespere, calma, consola, mas não precisa ficar desesperado, tentando acabar com o choro ali rapidamente, né? E os cuidados do cordão umbilical? Sim. O que você me fala? Então, Fra, hoje tem vários já artigos científicos não recomendando mais o uso do álcool 70, que é o que a gente sempre usa de rotina, né? E o Mariette continua orientando, porque na minha prática eu não vi assim um benefício tão grande de tirar o álcool, sabe? Foi uns cotos que demoraram mais para secar, para cair, né? Uns cotos que ficaram com um risco maior ali, talvez, de fazer uma infecção. Então, eu continuo orientando a passar o álcool 70 em toda a troca, tá? O coto ele pode demorar ali até 21 dias para cair, dependendo da espessura ali do coto, né, de como está sendo os cuidados. Mas quanto mais a gente limpa e tem um cuidado ali, eu falo assim, não tenham medo de limpar. Geralmente elas têm agonia. Tinha agonia, na verdade, de limpar o cordão umbilical. Então, acabava que só fazia ali meio por cima. Mas não precisa ter medo, ali não dói. Ele vai chorar porque é gelado. Mas doer é bem tranquilo, né? Mas doer não dói. E referente às primeiras vacinas que o bebê recebe, é lá na maternidade ou é logo depois que vai para casa? Como que é? Hoje a gente está com vacinação no hospital. Tá? Ao nascimento, a gente tem 2 vacinas que a gente faz, que é a BCG, que é a da tuberculose, e a da hepatite B. Então, são 2 vacinas, né? Uma no braço e uma na perninha. Hoje, tá tendo vacinação no hospital de segunda a sexta-feira. Então, os bebês que nascem ali de segunda a sexta conseguem já fazer essa vacina ali no hospital. Já vai para casa vacinado. Nas 24 horas, sim. Agora, os que nascem em final de semana, aí tem que ir pro postinho fazer o agendamento das vacinas. Maravilha. E aquele... Tipo assim, o Igor teve, agora eu já não lembro o nome, você vai me ajudar. Aquele piquezinho da língua, como que é o nome mesmo? Ah, frenectomia, do frênulo lingual. Isso, sim. Fala um pouquinho sobre isso. Sim, o teste da linguinha é um dos exames de triagem neonatal, né? O primeiro exame de triagem neonatal realizado nos bebês é o teste do coraçãozinho, que é realizado já lá dentro da maternidade, que é um teste para excluir uma cardiopatia complexa. Então, com 24 horas de vida, é realizado esse exame. Obrigatoriamente, nenhum bebê sai do hospital sem ele. Aí, tirando o teste do coraçãozinho, é feito o teste do olhinho, que também é feito na maternidade de reflexo vermelho. Eu, Mariette, faço o reflexo vermelho, mas eu sempre encaminho também meus pacientes para o oftalmo. Porque o oftalmo, ele vai dilatar a pupila, ele vai ter um olhar diferenciado ali em todas as estruturas. E não só excluindo uma catarata congênita, que é o que a gente faz ali no reflexo vermelho. E os outros exames é todo pós-alta. Lógico, né? Você falou do teste da linguinha. Se é um bebê que nasce e eu vejo que ele já tem um freno no lingual bem alterado, que é aquela linguinha que já faz em formato de coração, que a gente já vai ver que vai ter dificuldade ali na mamada... Geralmente, eu já faço a frenectomia, que é a liberação da linguinha ali no hospital mesmo. Mudou bastante os protocolos com relação à frenectomia. Hoje, praticamente quase todos os bebês estão fazendo frenectomia, porque mudou muito esse consenso. Quando é um frênulo mais posterior, mais grosso, eu sempre deixo a fono avaliar, junto com o teste da orelhinha, que é outro teste de triagem auditiva que faz, para ver se realmente tem indicação de fazer a frenectomia. E aí, quando é um frênulo mais grosso, mais espesso, geralmente a gente encaminha ou para odontopediatra ou para o otorrino. Porque aí eles precisam avaliar ali e fazer o piquezinho. Mas, tipo assim, o Igor, aquela vez, a gente fez tipo assim, foi no seu consultório, depois a gente foi pro hospital. E agora você faz lá no consultório ou tem que ir pra maternidade? Não, eu não tô mais fazendo esse procedimento. Aí eu tô encaminhando pros colegas. Mas aí eles fazem na clínica ou... Na clínica, na clínica mesmo. Sim, as meninas, as dentistas, né? Geralmente eu encaminho ou pra Fernanda, a Maria Luísa, ela também faz. Elas fazem no consultório delas e o Maurício Otorrino também, ele faz no consultório. E é bem tranquilo, né? É bem tranquilo o procedimento. Porque eu, na época, quando você falou, eu falei, meu Deus do céu, o que você tem que fazer com a criança? Faz e vai embora mamando. A não ser que seja algo, que eu falei, mais grosso, mais posterior, né? Se precisar fazer lá no ambiente hospitalar, que for um frênulo muito expressivo, eu faço, né? Mas no consultório eu não estou fazendo mais. Questões de burocracia mesmo. E aí o outro teste que a gente faz é o teste do pezinho, né? Que é aquele que a gente faz para analisar várias doenças, que só ficou o nome de pezinho. Agora pelo aumento das doenças, né, que a gente faz de triagem, não é mais viável furar o pezinho para coletar. Então, a gente acaba que colhe mesmo um sanguinho periférico, melhor, né? Para poder analisar essas doenças, né?
E vamos falar agora sobre a cólica. Sim. Ai, meu Deus do céu, as mãezinhas ficam doidas, gente. Falei, calma, mãezinha, não é tudo isso. Você precisa também ter a rede de apoio e se acalmar para esse momento, que eu sei que não é fácil. Sim, O que você me fala sobre isso? Sim, rede de apoio é muito importante, né? Eu costumo falar para ela assim, quem vai ser sua rede de apoio para te ajudar? Porque, como eu falei, na questão do puerpério, privação de sono e tudo mais, precisa muito dessa rede de apoio e a gente se dá o direito dessa rede de apoio. Porque tem muita... A gente, no início, não é meu, bonitinho, né? Não quer fazer tudo do seu jeitinho. Eu falo, gente, por mais que não faça do seu jeito, mas deixe a outra pessoa fazer. Eu falo igual o pai. Não vai fazer do nosso jeito, Não. mas deixa ele fazer, né? Com relação a cólicas. Cólica ou disquesia, né? Eu falo para ela assim, gente, cólica é multifatorial. Múltiplos fatores envolve a cólica, né? É fator de flora intestinal imatura, é genético, é alimentar da mãe. Então, e não tem cura. O que a gente faz para as cólicas é para tentar amenizar. Amenizar só, né? E elas, muito, como eu falei, se confundem a cólica com a disquesia, né? O que é a disquesia? É o bebê não conseguir controlar o relaxamento do ânus e a contração da musculatura abdominal, que é a força natural que a gente usa quando a gente vai soltar pum, quando a gente vai fazer cocô. E eles, por não controlar isso, pela imaturidade que tem ali no diafragma, eles sofrem para isso. Fica vermelho, chora, geme, fica a noite inteira se gemendo inteiro, só para soltar pum e fazer cocô. Tem criança que a disquesia é mais importante do que realmente cólica. Então, a gente entra com as medicações para ajudar em sintomas. Entra ali com a dimeticona para diminuir ali a bolha de gás. Entra com a outra medicação para ajudar ali em questão de flora. Né? Entra com outra para ajudar na dor. Mas fala assim, vou te dar essa medicação que vai resolver. Não existe. E ele começa com quanto tempo de vida aí? Geralmente, o pico de cólica é quando o nosso leite começa a ter mais gordura, mais proteína, que é mais próximo do primeiro mês, quando a criança está quase para completar o primeiro mês. Eu não sei quando entra com fórmula, né? Que a fórmula já tem a totalidade ali das proteínas e tudo mais. Mas, geralmente, o pico de cólica é ali no primeiro mês, que aí vem junto já o primeiro pico de cólica, primeiro pico de crescimento, primeiro salto de desenvolvimento. E a mãe fica doida? Doida, surta. E só que a cólica vai o quê? Até uns 3 meses, né? Normalmente, o né? pico das cólicas geralmente é o terceiro mês. A criança que tem muita disquesia, que a disquesia é muito mais importante que a cólica, podem ser crianças que sofrem um pouquinho mais, que vão ter ali um intestino ali um pouco mais sensível. Que aí eles vão ser crianças que às vezes vão ficar com aqueles gases que vai durar um pouquinho mais, que vai ter um desconforto um tempinho maior. Que aí, a hora que é para melhorar, vem ali o 6º mês que a gente começa a introduzir a alimentação. E aí volta de novo ali os gases, sabe? Mas tudo passa, né? Tudo passa. Aí a gente vai fazendo outras medidas não medicamentosas, né? Muito colo, muito peito. Hoje a gente tem a osteopatia, que ajuda bastante nessa questão de cólicas. Ajuda bastante. Né? Então, a gente parte aí para outras terapias associadas não medicamentosas para a gente ir tendo um conforto, né? Mas eu sempre oriento as mães? Como eu disse, o bebê até 90 dias não entende que ele nasceu. Ele acha que ele e a mãe são a mesma pessoa. Se a mãe fica nervosa, estressada e agitada, o bebê vai te devolver da mesma forma. É bem isso. E realmente passa isso para eles, né? Sim. Então, se ela tá lá nervosa, brava, estressada, o bebê vai estar gritando, chorando junto com ela. Então, eu falo para elas, eu sei que é difícil, calma, respira. Ele tá te sentindo. E mesmo eles dentro da barriga ali, eles sentem também esse nervoso nosso, né? Sente, tanto que hoje tem vários estudos dos traumas de crianças já desde a barriga. Por isso que a gente já, quando tem uma gestação, uma primeira pergunta que a gente faz, uma gravidez desejada? Bem isso. Porque já vem ali todos os traumas que a criança pode ter, hoje já tem muito ligado já desde a barriga, desde a gestação. Se a mãe já ficou estressada, se foi uma gravidez que ela quis, que ela planejou. E tudo passa para eles, né? Tudo passa. E agora me fala sobre as visitas do recém-nascido. Eu, na primeira gestação, dei alta 10 horas da manhã e 12:30 tinha gente lá em casa.
Aí eu não sou de fazer isso, mas eu tive que fazer, não atender. É a porta. necessário, né? Não atender. É necessário, igual o momento que a gente está passando agora, que é o surto das bronquiolites, né? A gente está com muitas crianças internadas com bronquiolite. Graças a Deus, a gente já tem uma vacina para gestantes, né? Para tentar amenizar isso. E logo está chegando as vacinas para as crianças até 1 ano de idade também, do sincicial respiratório, que é o maior causador de bronquiolite nas crianças. Não que seja só ele, né? Outros vírus também podem dar. Mas ele, querendo ou não, é o maior. Mas a gente está num surto. E a única forma da gente ajudar os nossos filhos é não ter contato. Então, quando a gente fala assim, evita visitas, pessoas doentes, mas até quando? A gente fala até o 3º mês, porque é quando faz ali a maior parte das vacinas. Que tá protegido, né? Que vai estar um pouco mais protegido, né? Não tem necessidade de você ir com recém-nascido no supermercado, na van. É bem isso. Né? Tem tempo para depois, né? Tem tempo para isso. Acho que isso que você falou, a gente tem os momentos da vida. E esse agora é o momento de um recém-nascido, um bebê pequeno, que tem que ficar mais ali no lar. E a gente fala assim, o primeiro filho a gente blinda, né? É um cristal. Bem isso. O primeiro filho é um cristal. A gente manipula ali tudo, não deixa ninguém chegar perto. O segundo, a gente já não consegue blindar tanto assim, porque já tem o primeiro, que vai para a escola, já tem contato e vem para casa. Né? É bem Mas isso. mesmo assim, tem todas as orientações de higiene, por mais difícil que seja. Porque, né, ele não vai entender, vai chegar, vai beijar, vai amassar. E eles são uma fofura, né? Mas tem que ter. Eu falo que mãe tem que ser chata, sim. Porque depois... A gente tem que dizer não. Porque depois acontece alguma coisa, quem que vai A mãe. sofrer? Mãe e o filho, né? Então, tem que ser chata, dizer não. Eu falo assim, às vezes tem muita interferência, né? Você fala, as opiniões. É o que mais vai ter. Eu falo para ela, gente, escuta. Opinião, a gente tem 2 ouvidos. Escuta, absorve o que te serve, o que não te serve, o que tem dúvida pode vir conversar comigo, não tem problema nenhum. E tá tudo bem. Fala, não se dispõe com ninguém, não. Escuta. Às vezes, tá bom. Concorda e pronto, Mas o filho né? é seu, a decisão é sua. Quando é uma rede de apoio, vamos pensar, minha mãe e minha sogra vão ser minha rede de apoio. A pessoa que vai, porque o marido fica ali de 5 dias e depois volta a trabalhar. Sim. E aí fica a mulher e a criança, que ainda precisa de cuidados. Né? Ela tá ali de pós-operatório ou de pós Cesárea, de repente, isso que ela fez, né? Então, assim, ela precisa de cuidados, tanto com ela, quanto com o bebê, quanto com a casa. Então, ela precisa de uma rede de apoio. Mas aí eu falo, rede de apoio, mas a decisão do que vai ser feito com o filho dela é da família, é ela, o marido e o filho. Ela pode escutar, ajuda. Eu falei, não briguem, escuta, mas na hora do vamos ver, é ela que tem que decidir. É o pai e a mãe. Bom, mas então eu te agradeço, doutora Mariete, por ter aceito o nosso convite aí para passar agradeço. essas informações que eu tenho certeza que vai ser muito valiosas. Eu que agradeço, Fran. Obrigada pelo convite. Acho que a gente falaria mais e mais aqui. Verdade, bem isso. Muito assunto, né? É muita coisa pra gente conversar, um assunto que eu gosto bastante. Mas só agradeço a oportunidade. Ai, obrigada. Estamos encerrando o nosso bate-papo agora aqui com a doutora Mariete. Se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreva e compartilhe esse conteúdo.